Alguns dias aí um pouco distante, em virtude desses 15 dias, pegamos em férias. Na quarta-feira estive na igreja da Presença de Carolina e hoje estamos aqui. Amém, amados? Amém. Sejam bem-vindos. Que essa manhã seja uma manhã de edificação para a minha vida, para as nossas vidas. Alguns estão em viagem, outros estão atrasados, como de costume, mas apesar de sermos invitados, estamos aqui. Amém, irmãos? Vamos juntos conversarmos um pouquinho sobre o tema de hoje. Qual é o tema? Quem tem lição aí? O perigo da rebeldia. O perigo da rebeldia. Da rebeldia. Texto não, é qual o pensamento de hoje? Quem lê para nós? Objetivo. Refletir sobre o perigo de ser rebelado contra a lei de Deus e contra as lideranças que ele estabeleceu. O perigo de se rebelar contra a lei de Deus e contra as lideranças que ele estabeleceu. Quem são as lideranças que Deus estabeleceu? Quem me ajuda aí? Quem são as lideranças? Vamos lá, quem são os líderes? Contextualizando, pegando a época passada, Edilson, vindo até hoje, quem são os líderes? Na época, os profetas, os sacerdotes, os levitas, trazendo para os nossos dias os pastores, os diáconos, amém? Dentro do contexto institucional, as lideranças gerais, o MAP, o FAP, o DIJAP, mas há também as lideranças governamentais no governo secular, os prefeitos, os vereadores, sim ou não? Sim ou não? Sim. Então todos esses são líderes, que você vai olhar Romanos capítulo 13, diz que não há liderança que não seja instituída por Deus, amém? Só que também há a visão da própria lei de Deus. Então para nós estamos aqui hoje, nós os pais, nós os filhos, nós os cônjuges, nós o povo de Deus, nós temos que entender que pela permissão do Pai Eterno, hoje nós somos levados a refletir um pouquinho sobre o perigo que há quando nos rebelamos. Há um grande perigo quando há uma rebelião. Vamos lá. Qual é o texto básico? Alguém lê? Para que vós lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, que santos sejais a vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus, e vós tirei da terra do Egito. Para vós ser por Deus, eu sou o Senhor, vosso Deus. Muitas pessoas, por questão de interpretação errônea do conceito teológico, olham para esse texto e diz que toda essa lei, Deus falou com as pessoas que saíram do Egito. Por isso que hoje muitas pessoas estão rejeitando a lei de Deus. É interessante, as pessoas de hoje querem o Deus de Israel, mas não querem a lei que Deus estabeleceu para Israel. Ou seja, eu aceito o Deus de Israel, mas a lei que ele estabeleceu é só para Israel, não é para nós. De forma que, inconscientemente, em alguns casos, por causa da cegueira espiritual, as pessoas estão se rebelando contra a lei de Deus. Quando eu falo inconscientemente, não quer dizer que não tenha culturalmente conhecimento. Entenda isso, irmãos. Não é que a pessoa culturalmente não tenha conhecimento da lei. Ela tem conhecimento cultural da lei, sim ou não? Só que ela não tem compreensão espiritual, por causa da cegueira que há na mente delas. Introdução. Para Deus, a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Você conhece algum feiticeiro? Conhece, José, algum feiticeiro? Às vezes que não conhece não.
que você já fez feitiçaria? Será que nós já praticamos feitiçaria? Sim ou não, irmãos? O que vocês acham? Já praticamos feitiçaria ou não? Daniel? Feitiçaria ficou muita coisa de espiritismo, né? Olha aí, dá para entrar agora. É dominado, e se valeu de sangue também é igual. Já praticamos feitiçaria ou não, irmãos? Já praticamos, né? Ei, papai do céu. E a gente pensava que feiticeiro só quem faz, né? Oferta aos demônios, né? Ah, papai do céu. Vamos continuar aqui. O termo rebelião tem 50 ocorrências em todo o Antigo Testamento e significa oposição a alguém motivado por orgulho. A primeira rebelião foi feita por Satanás no céu, seguida por Adão e Eva. Não, no Éden. Esse ato sempre traz terríveis consequências. A Bíblia diz que Deus não tolera rebeldia, pois quem se rebela quer mostrar com sua atitude que Deus está errado ou que não precisa dele. Essa frase é forte, né, Deus? Será que toda rebelião é que nós achamos que Deus está errado? Acho que inconscientemente é essa ação que quer dizer rebelião. É que Deus fala uma coisa e a gente pensa de outra maneira. Deus estabelece de um jeito e a gente estabelece de outro jeito. Então o texto continua: assim, sendo o rebelde é soberbo, teimoso, insubmisso e desobediente, é alguém revoltado contra a ordem estabelecida. No caso do estudo de hoje, é aquele que em sua impiedade eleva-se contra a lei de Deus ou contra os líderes escolhidos por Deus. Amém, irmãos? Amém? Alguém quer comentar algum ponto sobre o assunto de hoje? Fique à vontade. Diz o Roberto, o irmão Caio, o Walter, fique à vontade para falar. Pastor, é interessante que a gente olhando essa introdução aqui, a gente falando sobre feitiçaria, né? A gente não levantaria a nossa mão se a gente não entendesse depois no contexto geral, né? Na nossa mente, a gente aprende que feitiçaria são pessoas que vivem num outro tipo de religião, né? Que pratica isso que a gente conhece. Mas a gente esquece que, olhando nesse contexto, que a gente acaba se enquadrando dentro dele. A gente se revela com o irmão, com alguém, segundo o que está falando aqui no vídeo da introdução, pecado é feitiçaria. Por isso, irmãos, a ideia de hoje é mostrar que muitas vezes nós que estamos aqui, nós que defendemos Deus no sentido da fé, nós que defendemos a lei de Deus, olhando o mesmo contexto de fé, muitas vezes tomamos atitudes que são de rebelião contra Deus. Só que muitas vezes a gente não percebe que essa rebelião contra Deus, ela está ligada a uma ação contra alguém que Deus estabeleceu como líder sobre as nossas vidas. E é isso que tem acontecido demais nos últimos anos. Os pais são os nossos líderes em casa? Sim ou não? Sim. Será que nós já fomos rebeldes contra os nossos pais? E por que muitas vezes somos rebeldes? Não é porque a gente levanta para o pai e para a mãe e diz assim: ó, você não serve para nada, apesar que alguém pode fazer isso. Não é que alguém vai chegar para a mãe ou a mãe, você não passa de uma ignorante, pai, você é ultrapassado. É que muitas vezes a nossa atitude de rebelião é quando nós, ao virarmos as costas para os nossos pais, ao sairmos do ambiente da casa ou do lar onde estamos, quando a ordem nos é estabelecida, nós saímos de casa e já fazemos exatamente
ao contrário do que falamos, ao contrário do que ouvimos. Isso é um ato de rebelião, esse é um ato de insubmissão. E infelizmente, como está na lição de hoje, toda rebelião ou todo ato de insubmissão contra Deus diretamente ou contra as autoridades constituídas trazem sérias consequências. Trazem sérias consequências. Seja a autoridade no lar, seja a autoridade no governo secular. Aí alguém vai te falar: pastor, mas e se o governo estiver errado? Presta atenção. Se o governo estiver errado no que te pede, no tocante a Deus, fica tranquilo. Não obedeça o que o governo te pede, mas não precisa se levantar contra o governo. Ou seja, não precisa arrumar um montinho contra o governo. É como se Pedro, por exemplo, e os apóstolos, que falaram assim: olha, mais importa obedecer a Deus que aos homens, resolveram criar uma situação de tirar o homem que está na frente, de matar o homem. Não precisa fazer disso, não precisa fazer isso. Simplesmente saiba, Deus tem hora certa de agir contra os nossos governantes que agem errado contra ele ou contra nós. Amém, irmãos? Não precisamos colocar uma faixa na cabeça e sair numa passeata contra Lula, contra Dilma, contra nenhum governo. Não é isso que muitas vezes os crentes querem fazer? Aí acha que isso está certo, porque o governo teoricamente está errado. E de rebelião em rebelião, a gente começa a falar assim: ó, o governo que queremos é esse aqui. Não fez o que Israel fez quando quis arrumar seus próprios governos, em vez de sujeitar a visão de Deus? Então hoje, irmãos, olha bem, explorando o tempo, nessa lição vamos estudar o texto de Números 15 e 16, que nos mostra o quanto a rebeldia é perigosa. A lei do Senhor em todos os seus aspectos foi dada para que seu povo se alinhasse à sua vontade. De igual modo, líderes foram levantados por Deus para conduzir o povo em conformidade com a sua vontade. Na escola do deserto, Israel deveria ser submisso nesses dois quesitos: a lei e a liderança. E falhou em ambos. Falhou tanto quando se trata da lei, como se trata da liderança. Quem escolheu Moisés, irmãos? Quem escolheu Arão? No deserto, contra quem Israel se levantou? Contra Moisés e contra Arão. Mas por que eles se levantaram contra Moisés e contra Arão? Caio. Já está pegando um tranco, daqui a pouco ele fala. Vai, Caio. Acho que aquele povo eles não acreditavam realmente em Moisés e Arão tinham colocado para fazer isso. Acho que eles não tinham fé nisso. Vocês estão ouvindo o Caio falar, gente? Não te ouvindo, não. Eu tenho que repetir tudo olhando para eles, porque se eu te ouvir, né? Vai, cara, fica em pé e fala forte. É assim que eu quero. Solta a voz. Então, no meu ponto de vista, eu acredito que o povo tenha feito isso por causa que eles não tinham a fé que Deus que tinha colocado Moisés e Arão ali. Então eles tinham dúvidas sobre isso. E por essas questões que eles não queriam que Moisés e Arão fossem os líderes deles. Quando as dificuldades surgiram, no começo que esse pessoal saiu do Egito e chegou no deserto, quando a adversidade chegaram, eles foram diretamente contra Moisés e contra Arão. Presta atenção, irmãos. Deus havia pedido a Israel fazer o que no deserto? Antes de sair, celebre uma festa no deserto. Sabe o que é celebrar festa no deserto? É viver alegre com Deus. É viver alegre com Deus. Você aceitou Jesus para quê? Para cair de problemas?
Foi essa propaganda que fizeram para você? Você aceitou Jesus para nunca mais ter dificuldade na sua família? Você aceitou Jesus para nunca mais ter enfermidade alguma? Você aceitou Jesus na ideia de que nunca mais passaria por desemprego? Se essa foi a propaganda que fizeram a você, você aceitou o Deus errado. Porque existem pessoas que hoje, em rebelião contra a lei de Deus, estão ensinando exatamente o contrário. E é esse Deus que essas falsas doutrinas estão passando, que as pessoas estão aceitando. Não é o Deus a quem eu vou adorar, não é o Deus a quem eu vou servir, é o Deus que vai resolver todos os meus problemas, é o Deus que não vai deixar nada de mal acontecer comigo. E se acontecer alguma coisa de mal, eu me rebelo contra Ele em cima das lideranças. Então, quando Deus, por exemplo, olha lá, irmãos, rebeldia aos ensinos da lei. Aí eu vou resumir um pouquinho. Existia a lei cerimonial. Uma das leis cerimoniais era a lei da Páscoa. Era uma cerimônia? Sim ou não? A ceia é uma lei ou não? A ceia é uma lei ou não? Cerimonial ou não? Também. É que não dá para falar com o presbítero, ele vai dormir. Irmãos, a lei da Páscoa era cerimonial, e a lei da ceia também é cerimonial. Ambas, segura um pouquinho o presbítero, ambas são cerimoniais. Qual a diferença entre uma e a outra? É que na primeira, o sacrifício da Páscoa representava Cristo. As ervas amargas representavam o sofrimento de Israel lá no Egito, e também o sofrimento do próprio Cristo. Presta atenção nisso. Era uma cerimônia ou não era? Mas não podia ser feito de qualquer maneira. Sim ou não? Existiam normas para a Páscoa ser realizada. Como que o povo deveria participar dela? Um dos exemplos que a gente esquece na Páscoa, que era a ordem de Deus, eu quero resumir um pouquinho. Abra Êxodo 12 aí para você ter ideia. É algo que você já conhece, mas que muitas vezes a gente esquece hoje, tá? A gente esquece demais hoje, porque hoje não tem o sacrifício na ceia, mas tem ordem. Os irmãos acharam Êxodo 12? Êxodo 12. Os irmãos acharam? Referente ao cordeiro, olha o versículo 5. Quem é ele? O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. O cordeiro será sem defeito, ou seja, ele não podia ser doente, ele não podia ter uma pata quebrada, ele não podia ser cego. Amém, irmãos? Tinha norma ou não tinha norma? Isso no tocante ao cordeiro que iria ser apresentado ou sacrificado para a Páscoa. Mas olha o versículo 4. Quem é o 4? Mas se a família for pequena para o cordeiro, então convidará ele e o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme cada um puder comer. Por aí calculareis quanto basta para o cordeiro. Se a sua família for pequena, a orientação é essa: pega o cordeiro e convide quem? A família que você quer, a família que você mais é chegado a ela. Tem umas 10 famílias depois da tua, 9 você rejeita, só aceita a 10ª. Essa era a ordem? Não, era a família mais próxima.
Então, mais ou menos assim, né? Esta é a minha casa, e Deus fala: Tiago, a sua casa aí, a sua família é pequena, vá lá na casa do Walter, verá como é que está a situação da casa dele lá. De repente, a sua família dele podem se unir para comer um único cordeiro, que você sabe que a família dele também é pequena, a sua é pequena. Conversa com ele lá: Walter, olha o seu vizinho Tiago aí, sua família é pequena, vá lá com o Tiago, comam um cordeiro juntos. Isso era lei cerimonial? A Páscoa não era cerimonial, irmãos? Mas ela tinha princípio moral, que era comunhão com o seu próximo. Assar um cordeiro e não quebrar ossos é fácil. Na época, poderia não ser tão fácil assim, mas a parte cerimonial é simples. Assar um cordeiro e comer um cordeiro sem quebrar ossos é fácil, mas escolher a pessoa mais próxima da sua casa já não era tão simples assim. Amém? Amém, irmãos? E para a ceia? É cerimônia? Mas sem comunhão? Qual é o valor da Páscoa? Qual é o valor da Páscoa sem comunhão, irmãos? Nenhum. Porque o cordeiro representava quem? Cristo. Quando você vem para a ceia, o que representa o pão? O que representa o sangue? Jesus. São cerimônias ou não são cerimônias? Será que algumas pessoas no passado queriam fazer a Páscoa do jeito deles? Será que tem pessoas que querem fazer a ceia do jeito deles hoje? Os irmãos estão entendendo? Amém? Só que a gente não percebe que rejeitar o vizinho mais próximo é uma rebelião contra a lei de Deus. A gente não percebe. A gente só quer olhar para o pão, só quer olhar para o cordeiro, só quer olhar para as ervas, só quer olhar para o sangue, mas esquece o princípio que está oculto na cerimônia. Amém, irmãos? Isso é extremamente sério. Ainda no capítulo 12 de Êxodo, olha o versículo 49. Alguém aí atrás leia. Tem Bíblia aí atrás no último banco? Nem no celular vocês têm Bíblia? Depois a gente conversa mais quarto, tá? Estou brincando, tá? A mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro. Fica dizer o seguinte: ah, mas eu sou natural. Epa, não posso ser natural. Tem lei. Amém? Não basta, não adianta passar o estrangeiro. Não tem nada a ver com a lei. Tem lei. Amém, irmãos? Hoje, alguns não dizem: ah, isso é para os naturais lá de Israel. Aí nessa ideia toda, o que seria um pecado involuntário? Quem pode falar? Na ideia dessa primeira parte da lição, o que seria um pecado involuntário? Quem estuda a lição sabe o que eu estou dizendo. Tá aí, ó. É um pecado sem intenção de cometer. O que seria isso? Vocês pensam que eu vim aqui para falar até meio-dia? Quero ouvir vocês. O que seria um pecado involuntário? O ato do feito, e quando você se percebe: nossa, por que eu fiz isso? Qual a diferença de pecado involuntário para pecado intencional? Intencional é você saber, você conhece, né, entendeu o que é o propósito de uma coisa que você acaba fazendo. Mas o involuntário é sem conhecimento? Agora o involuntário é conhece, né? Você vai. Só olhar, o seu coração desejar. Ah, é verdade. É involuntário. É que a gente pode falar assim, por exemplo, que pecado involuntário
é sem conhecimento. E não é, irmãos. Pecado involuntário é pecado sem projeto. É pecado sem programação. O pecado, por exemplo, ele pode ser quase que por instinto. Então, por exemplo, alguém xinga você. O que você faz por instinto? Xinga também? É pecado ou não é? É pecado ou não é pecado? É pecado. Agora, qual a diferença então quando você maquina? É mais ou menos o seguinte: alguém chega para você e fala assim: olha, tal pessoa falou isso contra você. A pessoa está longe de você. Você ouviu alguém dizer, tá? Você ouviu alguém dizer. Aí você pensa, vai ver só, vou encontrar com ela e vou descer os cartões dela. Vou falar tudo está por aqui, está na garganta. O que você está dizendo? Você está programando-se em soltar tudo que está dentro, porque você ouviu alguém dizer. Só que você vai encontrar a pessoa só no próximo final de semana. Quando você chega lá, você faz tudo isso. Foi involuntário? Não. Foi programado? Deus perdoa os dois? A Lúcia balançou a cabeça. Perdoa os dois, Lúcia? Perdoa ou não perdoa? Está com dúvida? Não, né? Pecado é pecado. Qual é a diferença então? Olha só qual é a diferença. Quando você intenciona fazer algo, antes de fazer, você já pecou contra Deus. É o que disse o Edilson. Uma pessoa que pensa, que cobiça uma pessoa dentro do coração, para Deus ela já pecou. Amém? Ela já pecou. Se essa pessoa, antes de consumar o pecado, reconhece esse erro diante de Deus e pede perdão, esse pecado está entre a pessoa e Deus. Mas se ela consome o ato, Deus pode perdoar? Pode ou não pode? Só que as consequências, elas não são apagadas por causa do perdão de Deus. E é isso que é o problema do pecado. O pecado involuntário, ele também traz consequências. Por isso nós temos que haver estado no refúgio, que o bandido entra na tua casa e você, numa reação instantânea de defesa, dá um soco do bandido, o bandido bate na cabeça dele e morre. Você quis matar o bandido? Não, mas você se defendeu por instinto de defesa. Você não projetou, o bandido não entrou lá e você estava escondido atrás da porta, viu o bandido, marcou a cara dele e falou: agora eu vou pegar ele. Daqui uma semana, quando ele estiver na casa dele quietinho, sem onde ir embora, eu vou lá com os dois amigos meus que dão um tiro na cara dele. É diferente. Isso não é instinto, isso é vingança. Deu para entender a diferença? Então hoje, na própria lei dos homens, se você reagir a uma situação de defesa, a própria lei vai te defender lá na frente. Mas você se comparece, você tem que comparecer diante dos homens. Sim ou não? Então, há pessoas, irmãos, que quando erram, elas querem fugir das consequências. E não se foge da consequência. Amém, irmãos? Davi tentou fugir das consequências? Tentou ou não tentou? Ele fugiu? Escapou das consequências? Não escapou. Será que você já escapou das consequências dos seus erros? Não escapou. Eu não escapei das consequências dos meus erros. Nós não escapamos da consequência dos erros. Então nós temos que entender qual o perigo da rebeldia, irmãos. É que todo erro traz consequência. Sim ou não? Traz consequência pessoal. Acã errou. Deus não havia
havia dito a eles para não fazer aquilo que Acã fez? Acã não projetou guardar lá a taça, a peça de ouro que ele achou. Qual foi a consequência? Primeiro, Israel começou a perder a batalha. Tem hora, irmão, que a gente pensa que nossos erros não interferem na igreja. Interfere na igreja. Sim ou não? Interfere na igreja. Só que nem sempre se sabe qual é o erro cometido. Josué sabia qual era o erro que tinha sido cometido? Não sabia. Deus revelou para Israel o segredo, para Josué o que tinha acontecido? Diretamente não. Josué foi orar lá, falou: Deus, está acontecendo. Aí Deus falou: por que você está orando a mim? Há problema aí, Israel. Então na época Deus falou assim: olha, divide as tribos, sorteia as tribos. Quando você sortear a tribo, sorteia o quê? Sorteia a família, sorteia a casa, e você vai saber o que está acontecendo lá. O povo ficou só com Acã? Sim ou não? Atingiu a casa dele todinho, atingiu de uma forma pesada. Hoje, irmãos, se as consequências que aconteceu com Acã ocorresse hoje, eu não sei, não seria de nós. Amém, irmãos? Então a ideia de hoje aqui é: olha, quando Deus estabelece as leis, sejam elas cerimoniais ou morais, Deus estabelece para que o povo possa viver bem, ó, pessoalmente, individualmente, viver bem em família, viver bem em sociedade e viver bem na congregação. Vamos entender isso ou não? Só que muitas vezes eu não percebo que são os meus erros que atrapalham a minha casa. Eu não percebo que são os meus erros que atrapalham a sociedade. Eu fico tentando achar os erros dos outros. Não é que os outros não erraram, é que nós temos que entender que todos nós erramos. Amém, irmãos? Todos nós erramos. Quer um exemplo claro do Novo Testamento? Abra sua Bíblia aí. Pedro. Primeira carta de Pedro. Vamos achar? Capítulo 3 da primeira carta de Pedro, versículo 7. Cai. Capítulo 3 da primeira carta de Pedro. Os irmãos acharam? Deixa só o Caio ajudar aqui nosso irmão. João 3, versículo 7. Vamos contextualizar. Maridos, vós igualmente viver a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida, para que não se interrompam as vossas orações. Agora vamos lá. O marido trata a mulher de um jeito errado, a mulher trata o marido de um jeito errado, ambos estão quebrando o pau em casa, ambos estão se arrebentando em casa, mas fazem parte da congregação. Se a oração deles em casa não é ouvida, e quando eles oram aqui, o que vocês acham? Vai ser ouvida? Responda, igreja. Vai ser ouvido ou não? Só que a gente não leva isso a sério. A gente não leva isso a sério.
Deus fala, Jesus, né, em Mateus 5, ele fala assim, olha, vou usar o meu nome, ele fala assim, Tiago, se você chegar na minha casa para fazer a tua oferta, seja cantada, seja dízimo, seja o que for, quando você for fazer a tua oferta, se você lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, fica tranquilo, não é você contra ele mesmo, fica à vontade, faz a tua oferta assim mesmo e deixa ele para lá. É isso que o texto diz? Para tudo. Não apresente a tua oferta. Não apresente a tua oferta. Deixa a tua oferta de lado. Vai lá. Reconcilia-te primeiro com o teu irmão. Depois vem e apresenta a oferta. Ah, o Tiago não está nem aí. Não conserta e apresenta a oferta. Pergunto a vocês: essa oferta será aceita? Será aceita ou não? Mas se for dízimo, vai entrar no relatório da igreja. Se for oferta financeira, vai entrar no relatório da igreja. Mas o que Deus quer no altar? Ele quer o ofertante ou quer a oferta? Eis o detalhe. Pensa aí. Aqui é o cordeiro, tá? O seu cordeiro lá. O cordeiro está ali. Quem é o ofertante? Eu. Quem vai levar o cordeiro lá dentro do altar na simbologia? Não sou eu. Então Deus quer primeiramente o ofertante, porque a oferta não vai sozinha, irmãos. A oferta não vai sair do banco e vai sozinha. O seu dízimo não vai sair da sua bolsa, não vai sair da sua conta para entrar na igreja, se você não trazer ele. Deus quer você primeiro. Você é mais importante que o dinheiro. Você é mais importante que o seu dízimo, porque do Senhor é todos os animais da terra, do Senhor é o ouro, é a prata, tudo é dele. Aí por que ele pede isso a nós? Isto é lei, irmãos. Amém? Amém, igreja? Isso é lei ou não? É uma cerimônia ou não? Quando você traz algo, é algo visível. Vamos lá, irmãos, momento da oferta, sai todo mundo e traz a oferta. É um ato cerimonial, no sentido de visão, todo mundo pode ver, mas a fé é oculta. Ninguém pode ver a sua fé. O teu amor é oculto, está dentro do teu coração. A tua humildade é oculta, ninguém pode ver. Mas quando você vivencia isso por fora, Deus está vendo o teu coração. Amém, irmãos? Só que a gente não leva isso a sério. A gente mente para a mamãe, mente para o papai e vem aqui cantar no dia seguinte ou no mesmo dia, como se Deus tivesse carente de ouvir o Tiago cantar. A gente tem que acordar, gente. Deus procura verdadeiros adoradores na terra, mas é adorado 24 horas por dia no céu. Então Deus não é carente de adoração, irmãos. Deus não é carente. O que Deus procura aqui são pessoas que compreenderam o sacrifício de Cristo, pessoas que entenderam o valor de suas vidas, pessoas que entenderam quem Deus é e o que elas são para Deus. Amém? Por isso que essa primeira parte da lição, quando se fala de leis cerimoniais, vamos lá, liturgia do culto. Chega aqui alguém, já estou terminando essa primeira parte para entrar na luz, e fala assim: irmãos, vamos nos ajoelhar. Você tem saúde, amém. Você pode se ajoelhar. Vamos. Isso é rebelião, porque você não se sujeita à liderança da igreja. Só que você não percebe que isso é rebelião. Irmãos, vamos orar. Aí enquanto tem 5 orando, tem 10 conversando. Isso é rebelião. Só que você não
Eu fui pastor de uma certa igreja que tinha galeria. Na hora do culto, sabe o que os jovens estavam fazendo? Ligaram o celular para assistir o jogo do Flamengo. Na galeria, assistindo o jogo do Flamengo. E o culto estava acontecendo. Se Deus fosse querer matar, por causa dos erros que pessoas cometem no tempo, eu teria morrido há muito tempo. Mas eu não sei se essa geração que eu hoje faço parte dela estaria viva. As pessoas trazem o celular para a igreja e ficam conversando na igreja com o celular. E muitas vezes a pessoa está aqui dentro, mandando mensagem, e o assunto nada a ver com o culto, nada a ver com Deus, mas está mandando mensagem. Está no joguinho do videogame lá, joguinho lá no celular. E eu já vi, já aconselhei, estou falando como pastor de vocês, já aconselhei em particular, não faça isso. Só que a pessoa não percebe que é rebelião. A pessoa não é pecado. Pecado é rebelião contra a lei de Deus. E a pessoa não percebe, irmãos, que está errando. E se o pastor não falar, se precisamos não usar as autoridades para falar, a igreja fica perdida. E Deus olha assim. Espera um pouquinho só, vou usar o Tiago como exemplo. Já ficou 2 horas conversando lá dentro da igreja, 2 horas com expressão no celular lá, desatento ao culto. A hora que ele vem na frente cantar e fala: irmãos, vamos adorar a Deus. Deus olha para mim e fala: Tiago, você está aqui comigo? Está pensando que quando você vem para frente, o povo tem que adorar? É só que você veio para frente, o povo tem que cultuar a Deus. Quando você está aí no banco, você está desligado, você está desatento a tudo, você faz o que você quer na minha casa. E quando você vem para frente, você pensa que você veio cultuar. E a gente não sabe que é rebelião. Guarda o teu pé quando entrares, reverência na casa de Deus. Eclesiastes 5. Só que o pastor não fala. A vida da pessoa vai morrendo espiritualmente. E ela põe a culpa na liturgia da igreja, ela põe a culpa no pastor, ela põe a culpa no presbitério, mas ela não está se alimentando espiritualmente. Vocês estão entendendo o assunto de hoje? Isso é sério, irmão. Só que a gente não está atento. E a gente não percebe então que o perigo da rebelião é que quando você age contra a lei de Deus, você vai morrendo espiritualmente. Amém? Amém, irmãos? E tanta gente podia falar nesse assunto, mas tem que terminar. Rebelião aos ímpios do povo de Deus. Aí a coisa fica pior ainda, vai ter meio-dia não termina. Irmãos, Deus escolheu Moisés porque Moisés era perfeito? Sim ou não? Não. E por que Deus escolheu Moisés? É o segundo tópico da lição. Por que Deus escolheu Moisés, meu Deus? Mas vamos lá, né? Dentro do contexto geral de Moisés, Deus escolheu Moisés no ventre ainda, né? Não é isso, não sei? Quando Paulo quis matar os meninos, Deus escolheu Moisés lá. Só que só vai usar na época certa. Sabe por que Deus escolheu Moisés, irmãos? Por uma palavra simples eu respondo: soberania divina. Ele sabe quem escolhe. Amém? Amém? Se a gente fosse olhar no currículo de Moisés, ah não, isso não pode ser escolhido não. Deus não escolheu ninguém. Amém, irmãos? Mas Deus escolhe. Só que aí, o que aconteceu em Números 16 é que outras pessoas foram escolhidas para auxiliarem Moisés e Arão. Você foi escolhido nessa igreja aqui. Agora presta atenção. O grande problema que acontece no ministério muitas vezes é esse. Ó, presta atenção. A igreja ora, com limitações onde ela ora, ela escolhe o líder do presbitério. Ah, pastor, tem erro. O erro não é meu, isso é com Deus.
E o trabalho se inicia. Daqui a pouco, Tiago, líder local, ou José, Joaquim, Manuel, Francisco, qualquer um deles, começam a achar que o líder regional não está muito legal, não. Começam a sentar entre eles e a discutir a liderança regional. Começam a questionar as ações regionais. Começam a fazer um montinho contra a liderança. Isso é pecado ou não? Ah, mas Deus não mata mesmo, né? E continua aquele negócio lá. Daqui a pouco o Tiago consegue convencer um grupo de pessoas a dividir a igreja. Isso já aconteceu muitas vezes. Vai acontecer ainda mais algumas vezes. Mas quando Jesus voltar, irmãos, que puxar o currículo, puxar as obras da rebelião, aí vamos saber qual é o perigo da rebelião.